tempo de intenso silêncio, mas não é tempo vazio. No íntimo do nosso ser habita a convicção da dádiva sempre garantida da vida da graça de Deus. É tempo de paragem para que nos apercebamos da grandeza do mistério da vida, à qual somos chamados. O silêncio de Deus é segredo de vida sempre abundante para vencer todos os esquemas geradores de morte. Pensemos na nossa vida e vejamos até que ponto está aberta a oferta de amor da pessoa de Jesus, nosso Redentor. A nossa celebração da paixão e morte do Senhor terá várias partes. Começamos com um tempo de prostração, de silêncio, de meditação e de exame de consciência. De seguida, celebramos a liturgia da palavra. Depois faremos a adoração da cruz. Virá depois o rito da comunhão. Oremos. Lembrai-vos das vossas misericórdias, Senhor. Santificai e protegei sempre os vossos servos, para os quais Jesus Cristo, o vosso Filho, instituiu no seu sangue o mistério pascal. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos acolher a palavra do Senhor. Ela abre-nos à contemplação do mistério da paixão e morte do Senhor. Leitura do livro de Isaías. Vede como vai prosperar o meu servo. Subirá e levar-se-á, será exaltado. Assim como à sua vista muitos se encheram de espanto. Tão desfigurado estava o seu rosto que tinha perdido toda a aparência de um ser humano. Assim se hão de encher de assombro muitas nações, e diante dele os reis ficarão calados, porque hão de ver o que nunca lhes tinham contado, e observar o que nunca tinham ouvido. Quem acreditou no que ouvimos dizer? A quem se revelou o braço do Senhor? O meu servo cresceu diante do Senhor como um rebento, como raiz numa terra árida, sem distinção nem beleza para atrair o nosso olhar, nem aspecto agradável que possa cativar-nos. Desprezado e repelido pelos homens de dores, acostumado ao sofrimento, era como aquele de quem se desvia o rosto, pessoa desprezível e sem valor para nós. Ele suportou as nossas enfermidades e tomou sobre si as nossas dores. Mas nós víamos nele um homem castigado, ferido por Deus e humilhado. Ele foi trespassado por causa das nossas culpas e esmagado por causa das nossas iniquidades. Caiu sobre ele o castigo que nos salva. Pelas suas chagas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, andávamos errantes, cada qual seguia o seu caminho. E o Senhor fez cair sobre ele as faltas de todos nós. Maltratado, humilhou-se voluntariamente e não abriu a boca. Como cordeiro levado ao matadouro, como ovelha muda ante aqueles que a tosquiam, ele não abriu a boca. Foi eliminado por sentença iníqua, mas quem se preocupa com a sua sorte? Foi arrancado da terra dos vivos e ferido de morte pelos pecados do meu povo. Foi-lhe dada a sepultura entre os ímpios e um túmulo no meio dos malfeitores. Embora não tivesse cometido injustiça, nem se tivesse encontrado mentira na sua boca. Aprove ao Senhor esmagá-lo pelo sofrimento, mas, se oferecer a sua vida como sacrifício de expiação, terá uma descendência duradoura. Viverá longos dias e a obra do Senhor prosperará em suas mãos. Terminados os sofrimentos, verá a luz
e ficará saciado na sua sabedoria. O justo, meu servo, justificará a muitos e tomará sobre si as suas iniquidades. Por isso, eu lhe darei as multidões como prémio, e terá parte nos despojos no meio dos poderosos. Porque ele próprio entregou a sua vida à morte, e foi contado entre os malfeitores. Tomou sobre si as culpas das multidões, e intercedeu pelos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Pai, nas vossas mãos entrego o meu espírito. Pai, nas vossas mãos entrego o meu espírito. Em vós, Senhor, me refugio, jamais serei confundido. Pela vossa justiça salvai-me. Nas vossas mãos entrego o meu espírito. Senhor, meu Deus, salvai-me. Pai, nas vossas mãos entrego o meu espírito. Fui escarnecido pelos meus inimigos, tornei-me o desprezo dos meus vizinhos e o terror dos meus conhecidos. Esqueceram-me como se fosse morto e tornei-me como objeto abandonado. Pai, nas vossas mãos entrego o meu espírito. Eu, porém, confio em vós, Senhor. Vós sois o meu Deus. Nas vossas mãos está o meu destino. Livrai-me de quantos me perseguem. Pai, nas vossas mãos entrego o meu espírito. Leitura da Epístola aos Hebreus. Irmãos, tendo nós um sumo sacerdote que penetrou os céus, Jesus, Filho de Deus, permaneçamos firmes na profissão da nossa fé. Na verdade, nós não temos um sumo sacerdote incapaz de se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele mesmo foi provado em tudo, à nossa semelhança, exceto no pecado. Vamos, portanto, cheios de confiança ao trono da graça, a fim de alcançarmos misericórdia e obtermos a graça de um auxílio oportuno. Nos dias da sua vida mortal, ele dirigiu preces e súplicas, com grandes clamores e lágrimas, àquele que o podia livrar da morte, e foi atendido por causa da sua piedade. Apesar de ser filho, aprendeu a obediência no sofrimento, e tendo atingido a sua plenitude, tornou-se, para todos os que lhe obedecem, causa de salvação eterna. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
João. Naquele tempo, Jesus saiu com os seus discípulos para o outro lado da torrente de Cedrão. Havia lá um jardim, onde ele entrou com os seus discípulos. Judas, que o ia entregar, conhecia também o local, porque Jesus se reunia lá muitas vezes com os discípulos. Tomando consigo uma companhia de soldados e alguns guardas, enviados pelos príncipes dos sacerdotes e pelos fariseus, Judas chegou ali, com archotes, lanternas e armas. Sabendo Jesus tudo o que lhe ia acontecer, adiantou-se e perguntou-lhes: A quem buscais? E eles responderam-lhe: A Jesus de Nazaré. Jesus disse-lhes: Sou eu. Judas, que o ia entregar, também estava com eles. Quando Jesus lhe disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus perguntou-lhes novamente: A quem buscais? E eles responderam: A Jesus de Nazaré. Disse-lhes Jesus: Já vos disse que sou eu. Por isso, se é a mim que buscais, deixai que estes se retirem. Assim se cumpriam as palavras que ele tinha dito: Daqueles que me deste, não perdi nenhum. Então, Simão Pedro, que tinha uma espada, desembainhou-a e feriu um servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O servo chamava-se Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Mete a tua espada na bainha. Não hei de beber o cálice que meu pai me deu? Então, a companhia de soldados, o oficial e os guardas dos judeus apoderaram-se de Jesus e maniataram-no. Levaram-no primeiro a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote nesse ano. Caifás é que tinha dado o seguinte conselho aos judeus: convém que morra um só homem pelo povo. Entretanto, Simão Pedro seguia Jesus com outro discípulo. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote, enquanto Pedro ficava à porta do lado de fora. Então, o outro discípulo, conhecido do sumo sacerdote, falou à porteira e levou Pedro para dentro. A porteira disse a Pedro: Tu não és dos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não sou. Estavam ali presentes os servos e os guardas, que por causa do frio tinham acendido um braseiro e se aqueciam. Pedro também se encontrava com eles a aquecer-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos discípulos e da sua doutrina. Jesus respondeu-lhe: Falei abertamente ao mundo, sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Não me disse nada em segredo. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram o que lhes disse. Eles bem sabem aquilo de que lhes falei. A estas palavras, um dos guardas que estava ali presente deu uma bofetada a Jesus e disse: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Jesus respondeu: Se falei mal, mostra-me em quê. Mas se falei bem, por que me bates? Então, Anás mandou Jesus maniatado ao sumo sacerdote Caifás. Simão Pedro continuava ali a aquecer-se. Disseram-lhe então: Tu não és também um dos discípulos? E ele negou, dizendo: Não sou. Replicou um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha: Então eu não te vi com ele no jardim? Pedro negou novamente, e logo um galo cantou. Depois levaram Jesus da residência de Caifás ao pretório. Era de manhã cedo, e eles não entraram no pretório, para não se contaminarem e assim poderem comer a Páscoa. Pilatos veio cá fora ter com eles e perguntou-lhes: Que acusação trazeis contra este homem? E eles responderam-lhe: Se não fosse malfeitor, não te o entregávamos. Disse-lhes Pilatos: Tomai-os vós próprios e julgai-o segundo a vossa lei.
Os judeus responderam: não nos é permitido dar a morte a ninguém. Assim se cumpriram as palavras que Jesus tinha dito ao indicar de que morte ia morrer. Entretanto, Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu-lhe: É por ti que o dizes, ou foram outros que te disseram de mim? Disse-lhe Pilatos: porventura sou eu judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas meu reino não é daqui. Disse-lhe Pilatos: então tu és rei. Jesus respondeu-lhe: É como dizes, sou rei. Para isso nasci e vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? Dito isto, saiu novamente para fora e declarou aos judeus: não encontro neste homem culpa nenhuma, mas vós estáis habituados a que eu vos solte alguém pela Páscoa. Quereis que vos solte o rei dos judeus? E eles gritaram de novo: esse não, antes Barrabás. Barrabás era um salteador. Então Pilatos mandou que levassem Jesus e o açoitassem. Os soldados teceram uma coroa de espinhos, colocaram-lhe na cabeça e envolveram Jesus no manto de púrpura. Depois aproximavam-se dele e diziam: salve, rei dos judeus! E davam-lhes bofetadas. Pilatos saiu novamente para fora e disse: eu vos o trago aqui fora, para saberdes que não encontro nele culpa nenhuma. Jesus saiu, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Pilatos disse-lhes: eis o homem! Quando viram Jesus, os príncipes dos sacerdotes e os guardas gritaram: crucificam-o! Crucificam-o! Disse-lhes Pilatos: tomai-o vós mesmos e crucificai-o, que eu não encontro nele culpa alguma. Responderam-lhe os judeus: nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. Quando Pilatos ouviu estas palavras, ficou assustado. Voltou a entrar no pretório e perguntou a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe então Pilatos: não me falas? Não sabes que tenho poder para te soltar e para te crucificar? Jesus respondeu-lhe: Nenhum poder terias sobre mim, se não te fosse dado do alto. Por isso, quem me entregou a ti tem maior pecado. A partir de então, Pilatos procurava libertar Jesus, mas os judeus gritavam: se o libertares, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ao ouvir estas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Laguedo, em hebraico, Gabatá. Era a preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Disse então aos judeus: eis o vosso rei. Mas eles gritaram: à morte! À morte! Crucificam-o! Disse-lhes Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Replicaram-lhe os príncipes dos sacerdotes: não temos outro rei senão César. Entregou-lhes então Jesus para ser crucificado, e eles apoderaram-se de Jesus. Levando a cruz, Jesus saiu para o chamado lugar do Calvário, que em hebraico se diz Gólgota. Ali o crucificaram, e com ele mais dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu ainda um letreiro e colocou-o no alto da cruz. Nele estava escrito: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Muitos judeus leram esse letreiro, porque o lugar onde Jesus tinha sido crucificado era perto da cidade. Estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam então a Pilatos os príncipes dos sacerdotes dos judeus:
não escrevas rei dos judeus, mas que ele afirmou, eu sou o rei dos judeus. Pilatos retrucou, o que escrevi está escrito. Quando crucificaram Jesus, os soldados tomaram as suas vestes, das quais fizeram 4 lotes, um para cada soldado, e ficaram também com a túnica. A túnica não tinha costura, era tecida de alto a baixo, como um todo. Disseram uns aos outros, não a rasguemos, mas lancemos sortes para ver de quem será. Assim se cumpria a Escritura. Repartiram entre si as minhas vestes e deitaram sortes sobre a minha túnica. Foi o que fizeram os soldados. Estavam junto à cruz de Jesus a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria, mulher de Cleófas e Maria Madalena. Ao ver sua mãe e o discípulo que ela amava, Jesus disse à sua mãe, mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis a tua mãe. E a partir daquele momento, o discípulo recebeu-a em sua casa. Depois, sabendo que tudo estava consumado e para que se cumprisse a Escritura, Jesus disse, tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Prenderam a uma vara uma esponja embebida em vinagre e levaram-lhe à boca. Quando Jesus tomou o vinagre, exclamou, tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, expirou. Por ser a preparação e para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, era um grande dia aquele sábado, os judeus pediram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem retirados. Os soldados vieram e quebraram as pernas ao primeiro, depois ao outro que tinha sido crucificado com ele. Ao chegarem a Jesus, vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados trespassou-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu é que dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que diz a verdade, para que também vós acrediteis. Assim aconteceu para se cumprir a Escritura que diz, nenhum osso lhe será quebrado. Diz ainda outra passagem da Escritura, hão de olhar para aquele que trespassaram. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, embora oculto por medo dos judeus, pediu licença a Pilatos para levar o corpo de Jesus. Pilatos permitiu-lhe. José veio então tirar o corpo de Jesus. Veio também Nicodemos, aquele que antes tinha ido de noite ao encontro de Jesus. Trazia uma mistura de quase 100 libras de mirra e aloés. Tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no em ligaduras, juntamente com os perfumes, como é costume sepultar entre os judeus. No local em que Jesus tinha sido crucificado, havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, no qual ainda ninguém fora sepultado. Foi aí que, por causa da preparação dos judeus, porque o sepulcro ficava perto, depositaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesta sexta-feira da Paixão, afirmamos que o amor é mais forte do que a morte. Temos vários momentos nesta celebração. A liturgia da palavra apresenta-nos uma síntese da vida e a ação de Jesus. Ele é o servo que carrega os pecados da humanidade. O Rei Universal que dá a vida que vem narrada no Evangelho. Jesus é o único mediador entre Deus e a humanidade. A oração universal
vai seguir, exprime a abertura da comunidade consciente de que a salvação nos é oferecida a todos. A adoração da cruz é que Jesus celebrou a sua Páscoa passando de uma morte dolorosa e humilhante à ressurreição gloriosa. O rito da comunhão hoje não abre oferendas a apresentar ao Pai. Não é renovado no altar o sacrifício da cruz, mas comunhão com o Pai, com pão consagrado ontem, na última ceia. Muitos farão a comunhão espiritual em suas casas. O motivo da epidemia que impede a nossa participação na Igreja. A paixão, segundo São João nos introduziu o mistério pascal, que hoje revivemos. Jesus morreu na mesma hora em que os judeus imolavam os cordeiros no templo para celebrarem a Páscoa judaica. Jesus é o novo cordeiro pascal. São João procura fazer compreender a imensidade do amor de Jesus por nós. Jesus está consciente da sua vida e da sua missão. São João alimenta a fé dos discípulos e os ilumina sobre o mistério que aconteceu. Jesus era a luz, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, por isso o rejeitaram e condenaram. Vejamos alguns factos e personagens. O beijo de Judas, o sinal de amor, transformado em gesto de maldade e de traição. O perfume de Madalena, derramado nos pés de Jesus, demonstra que amar era aquilo que ela mais desejava. Pecar era aquilo que ela não queria. No lavar os pés de Jesus, ela manifesta que desejava lavar a sua alma do pecado e jamais entregar o seu corpo. Com Judas, também ela beijou Jesus, mas enquanto Judas o beijou para o trair, ela beijou os pés de Jesus, que estava cansada de ser vendida. Toalha de Verónica, sem ter medo, uma mulher rompe o grupo violento dos soldados, enxuga o rosto do mestre, coberto de sangue e suor. A bacia de Pilatos foi usada como símbolo da cobardia, por não ter coragem suficiente, permitiu que Jesus fosse condenado, ainda que ele não visse culpa alguma. Sintamos as nossas omissões. A bacia de Pilatos, a bacia de Judas e a bacia de Jesus, digo, nos leva a lavar os pés, bacias bem diferentes. Conclusão, podemos assim chamar. A comunidade cristã abraça o seu esposo, Jesus, mostrando que compreendeu que Jesus nos ama. Começa assim o Calvário, a festa das núpcias do Cordeiro, que se realizará plenamente no céu. O Calvário é a conclusão da história do amor entre Deus e os homens, que cada um de nós está a viver. Sintamos a obrigação de fazermos todos os domingos, acompanhados de todos quantos nos pertencem. E assim, correspondemos ao amor de Jesus, que morrendo por nós, disse um dia: ninguém pode mostrar maior amor do que dar a vida pelo seu amigo. Se assim fizermos, estamos a preparar-nos para amanhã à noite, na vigília pascal, começarmos a celebrar a Páscoa da ressurreição.
deu, dá a sua vida por nós. Nós assumimos esta universalidade e rezamos por toda a humanidade. A forma desta oração universal é muito antiga. Cada intenção é constituída por 3 elementos diferentes: invocação e convite à oração. Oração em silêncio. Oração na qual o presidente da celebração assume a oração de todos nós. Rezaremos pela Igreja, pelo Papa, por todos os ministros e fiéis, pelos candidatos ao batismo, pela unidade dos cristãos, pelos judeus, pelos que não creem em Cristo, pelos que não creem em Deus, pelos governantes e pelos atribulados, e por todos os que estão a sofrer nesta hora da pandemia. Oremos, irmãos caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, para que o Senhor lhe dê a paz, a confirme na unidade e a proteja em toda a terra. E a todos nós conceda uma vida calma e tranquila, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Deus eterno e omnipotente, que em Jesus Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos da terra, protegei a obra da vossa misericórdia, porque a Igreja dispersa por todo o mundo persevera firme na fé, para dar testemunho do vosso nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, para que Deus, nosso Senhor, que o elevou ao episcopado, o conserve e defenda na sua Igreja para governar o povo santo de Deus. Deus eterno e omnipotente, que tudo governais com sabedoria, atendei fervorosamente as nossas súplicas. Por vossa bondade, protegei o pastor que escolheste para a vossa Igreja, a fim de que o povo cristão, governado por vós sob a direção do Sumo Pontífice, progrida sempre na fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Oremos pelo nosso Bispo e por todos os bispos, presbíteros e diáconos, pelos que exercem na Igreja algum ministério e por todo o povo de Deus. Deus eterno e omnipotente, que o Espírito santifica e governa todo o corpo da Igreja, ouvi as súplicas que vos dirigimos por todos os membros da comunidade cristã. Fazei que, ajudados pela vossa graça, todos vos sirvam com fidelidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Oremos pelos catecúmenos, para que Deus Nosso Senhor os ilumine interiormente e lhes abra as portas da sua misericórdia, de modo que, recebendo o perdão de todos os seus pecados, pela água regeneradora do batismo, sejam incorporados em Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus eterno e omnipotente, que dais continuamente novos filhos à vossa Igreja, aumentai a fé, a sabedoria dos catecúmenos, de modo que, nascendo na fonte batismal, sejam contados entre os vossos filhos de adoção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Oremos por todos os nossos irmãos que creem em Cristo, para que Deus, nosso Senhor, lhes dê a graça de viverem a verdade em suas obras e os reúna e guarde na unidade da sua Igreja. Deus eterno e omnipotente, que unis a vós fiéis dispersos e os conservais na unidade,
olhai propício por todo o povo cristão, para que vivam unidos em integridade da fé, pelo vínculo da caridade, todos aqueles que foram consagrados pelo mesmo batismo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Oremos pelo povo judeu, para que Deus Nosso Senhor, que falou aos seus pais pelos antigos profetas, o faça progredir no amor do seu nome e na fidelidade à sua aliança. Deus eterno e omnipotente, confiaste as vossas promessas a Abraão e à sua descendência. Atendei com bondade as preces da vossa Igreja, porque o povo de primeira aliança alcance a plenitude da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Oremos pelos que não creem em Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também eles encontrar o caminho da salvação. Deus eterno e omnipotente, concedei aos que não creem em Cristo, que vivam de coração sincero na vossa presença, a fim de encontrar a verdade, e a nós, vossos filhos, concedei também a graça de entrar profundamente no mistério de Cristo, de o viver fielmente na união de fraterna caridade, para dar-nos ao mundo o testemunho perfeito do vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Oremos pelos que não creem em Deus, para que pela retidão e sinceridade da sua vida cheguem ao conhecimento do verdadeiro Deus. Deus eterno e omnipotente, criaste o homem para que vos procurem, de modo que só em vós descanse o seu coração. Concedei-nos que, no meio das suas dificuldades, compreendendo os sinais do vosso amor, o testemunho dos crentes, todos se alegrem de vos reconhecer como o único Deus verdadeiro e Pai de todos os homens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Oremos pelos governantes de todas as nações, para que Deus Nosso Senhor dirija a sua mente e o seu coração segundo a sua vontade, para buscarem sempre a verdadeira paz e a liberdade de todos os povos. Deus eterno e omnipotente, em cujas mãos estão os corações dos homens e os direitos dos povos, assisti os nossos governantes, para que com o vosso auxílio se fortaleça em toda a terra a prosperidade das nações, a segurança da paz e a liberdade religiosa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Oremos por todos os que sofrem as consequências da atual pandemia, para que Deus Nosso Senhor conceda a cura aos enfermos, força aos que trabalham na saúde, conforto às famílias e a salvação a todas as vítimas mortais. Deus eterno e omnipotente, o único refúgio daqueles que sofrem, ouvi benignamente a aflição dos vossos filhos, que sofrem esta pandemia, aliviai a dor dos que sofrem, dai força a quem está a seu lado, colhei na vossa paz os que já pereceram, fazei com que todos encontrem o auxílio da vossa misericórdia neste tempo de tribulação. Por nosso Senhor Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Oremos, irmãos, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todos os erros, afaste as doenças e a fome em toda a terra, abra as portas das prisões e liberte os oprimidos, proteja os que viajam e reconduza ao seu lar os imigrantes e os desterrados,
dê saúde aos enfermos e a salvação aos moribundos. Deus eterno e omnipotente, consolação dos tristes e fortaleza dos que sofrem, ouvi as súplicas dos que vos invocam nas tribulações, que todos tenham a alegria de encontrar em suas dificuldades o auxílio da vossa misericórdia. Por nós, Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. É tempo de intenso silêncio, mas não é tempo de vazio. No íntimo do nosso ser habita a convicção da dádiva sempre garantida da vida da graça de Deus. É tempo de paragem para que nos apercebamos da grandeza do mistério da vida, à qual somos chamados. O silêncio de Deus é segredo de vida sempre abundante para vencer todos os esquemas geradores de morte. Pensemos na nossa vida e vejamos até que ponto está aberta a oferta do amor da pessoa de Jesus, nosso Redentor. Temos agora a apresentação da cruz. Vai-se mostrando pouco a pouco o mistério da salvação em Jesus Cristo. Foi revelado gradualmente. O nosso crescimento na fé, a nossa identificação com Jesus Cristo é também gradual. Queremos crescer na fé. Eis o madeiro da cruz, no qual esteve suspenso o Salvador do mundo. Vinde, adoremos. Eis o madeiro da cruz, no qual esteve suspenso o Salvador do mundo. Vinde, adoremos. Eis o madeiro da cruz, no qual esteve suspenso o Salvador do mundo. Vinde, adoremos.
fiéis ao ensinamento do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Para nós, cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, não livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vida gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ao seu reino, poder e glória para sempre. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Deus eterno e omnipotente, nos reveste pela gloriosa morte e ressurreição de Jesus Cristo. Confirmai em nós a obra da vossa misericórdia, a fim de que pela comunhão deste mistério nos consagremos toda a nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Derramai, Senhor, a vossa bênção sobre este povo, que celebrou a morte de vosso Filho em suas casas, na esperança da sua ressurreição. Concedei-lhes o perdão e o conforto. Aumentai a sua fé. Confirmai-o na esperança da salvação eterna. Por nosso Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.